O domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor? Mas qual Senhor? No vídeo de hoje nós vamos fazer não uma defesa a uma denominação, mas vamos fazer uma defesa bíblica. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo especialista em interpretação bíblica e este canal, o canal Minuto Profético, tem como objetivo te ajudar a interpretar as profecias, entender a Bíblia de maneira simples e descomplicada. No vídeo de hoje nós vamos reagir a uma fala contundente de Caio Modesto. Ele volta aqui mais uma vez ao nosso canal. Parece que ele faz de propósito essas afirmações, mas assim, eu preciso reagir, eu preciso me posicionar como alguém que crê diferente e também para dar uma resposta aos meus seguidores. Nos vídeos anteriores que gravei, está aqui para você poder assistir, nós falamos um pouco sobre o evangelicalismo e a irrelevância da igreja moderna. Alguns não gostaram das minhas capas, que eu disse assim, 4 razões para não ser evangélico. E no vídeo eu explico o que eu entendo por ser evangélico e o porquê eles não estão cumprindo aquilo que a Bíblia exige. E então por isso que esse vídeo, o vídeo de hoje, vai fazer total sentido. Aí vocês vão entender o porquê eu não sou evangélico. Claro, eu creio no evangelho, eu creio nas boas novas, eu creio em Jesus Cristo. Mas essa conotação evangélicos mudou. É a semântica da palavra. Hoje em dia, o termo evangélico já é um termo pejorativo, porque demonstra a fraqueza do cristianismo, demonstra o lado caricato do cristianismo. E hoje eu vou mostrar um ponto que falei nos vídeos anteriores, o afastamento da teologia bíblica. Muitos acusam os adventistas do sétimo dia de serem seita, porque não são sola escritura. E hoje eu vou mostrar para vocês que essa mesma acusação que fazem contra os adventistas, eles também, é aquela coisa, nos acusam daquilo que eles fazem. E vocês vão ver que essa afirmação de que o dia do Senhor é o domingo, ela não é bíblica, mas apenas uma construção sociológica. E no vídeo de hoje vou trabalhar respostas bíblicas, coisa que ele não fez. E se fez, não fez corretamente. Preparei um material excelente, com muitos pontos aqui, históricos, bíblicos, sobre este tema. E eu vou entregar para você totalmente gratuito. Mas você vai ter que ficar até o final do vídeo para poder saber como você vai receber este material. Vamos então escutar o vídeo e depois fazer as considerações. O domingo é o dia do Senhor. Guardar o domingo é um sinal da nova aliança de Cristo Jesus. Aqui já temos um problema sério, Primeiro que ele diz o seguinte, que o dia do Senhor é o domingo. Biblicamente, isso não existe. Então, assim, Caio Modesto, peço a você, gentilmente, que seja modesto nas suas afirmações, Então, você está dizendo que o domingo é dia do Senhor. E em nenhum momento nas Escrituras diz que o primeiro dia, o domingo, é dia do Senhor. Isso foi uma construção futura, futura. Quando houve uma rebelião dos judeus, no ano 135, se não estou enganado, depois eu coloco aqui certinho para vocês, houve ali o Império Romano, eles perseguiram os judeus, houve uma revolta judaica ali, e fez com que o Império começasse a odiar os judeus. Os judeus eram parceiros do Império, e os próprios judeus ajudaram a perseguir os cristãos. Então o foco agora se voltou contra os judeus. Então ser judeu naquele momento, estar ligado ao sábado e aos costumes e práticas judaicas, isso era um perigo. Então muitos cristãos, por medo da morte, começaram a dar ênfase no primeiro dia, o dia da ressurreição, e começaram a se afastar do sábado, da guarda do sábado. Porque se você colocasse um cristão e um judeu um do lado do outro, a única diferença que você ia ver é o seguinte, que os judeus continuavam a praticar cerimônias, as cerimônias deles, e que os judeus não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, o Messias. Os cristãos aceitavam Jesus e não praticavam certas cerimônias ali.
Então, houve um afastamento do dia do sábado por questões de proteção, para não ser comparado com os judeus. Isso é histórico, isso está na história, né? Então, na Bíblia, você não vai encontrar que o dia do Senhor é o domingo, o primeiro dia da semana. Pelo contrário, nós temos N afirmações em que diz, tanto no Antigo Testamento e também no Novo Testamento em Marcos, em que Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Então, em nenhum momento Jesus disse, e em nenhum momento os apóstolos disseram de que o domingo é dia do Senhor. Mas o Caio Modesto e muitas outras pessoas afirmam que o dia do Senhor é o domingo. Tá na cabeça deles, menos na Bíblia. Outra afirmação que o Caio diz é que o domingo, né, a ressurreição, é um sinal da nova aliança. Também não existe fundamento bíblico. Então, Caio, você diz que é sola escritura e nos acusa de a gente não ser sola escritura, mas você está dando argumentos que não são escriturísticos, não tem base. Dizer que o sinal da nova aliança é o domingo não faz sentido nenhum. Quando você olha nos evangelhos, você vai perceber que Jesus institui a ceia ali como uma cerimônia da nova aliança. Mas não está falando de guarda de domingo e de ressurreição. Em nenhum momento isso. Então, mais uma afirmação. Já no começo do vídeo, já falou que o dia do Senhor é o domingo, que não é verdade. Já disse que é um sinal da nova aliança, também não é verdade. O que mais, né? O que mais em verdades será que ele vai falar? Eu fico pensando, né? Como que a importância de estudar com calma, estudar com calma a Bíblia. A Bíblia não é um livro apenas para ser lido. Eu tenho feito aqui mentorias com alguns alunos de forma individual. Aliás, se você quiser estudar comigo individualmente, né, fazer um acompanhamento teológico, eu vou te ajudar passo a passo na tua construção teológica, com materiais, com encontros virtuais que nós teremos. Se você quer estudar comigo de maneira individual, este mês fechamos as vagas, né, mas vai abrir para o próximo mês. Então, se você quiser, entra aqui embaixo e vai ter um link, você acessa e vai estar escrito lá, estude comigo, faça um cadastro, e aí a minha esposa vai entrar em contato com você para a gente colocar na agenda um momento para eu conversar com você sem compromisso e saber o que você deseja estudar, qual o caminho, quais são as suas dúvidas. Então vai lá, preencha o formulário e eu quero estudar com você. Voltemos aqui então para continuar ouvindo o Caio. Vamos lá. Jesus. Foi exatamente em um domingo que Jesus venceu a morte. Em Mateus capítulo 28, versículo 1, a gente consegue identificar que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mais do que isso, ele escolheu aparecer aos discípulos reunidos justamente desse dia, como está em João capítulo 20, versículo 19. O domingo não é um sábado mudado, mas o dia do Senhor, o memorial da vitória de Cristo que marca o início de uma nova aliança com o seu povo. Meu Deus do céu, eu não sei de onde ele tira tanta criatividade, né? Ele só não tira da Bíblia. Então vamos analisar Mateus capítulo 28. Quando você vai no texto de Mateus capítulo 28, você vai encontrar um cenário assim, até irônico para essa afirmação sua, Caio. Porque ali eles estão de portas fechadas, estão com medo de ser capturados e mortos pelo império, pelos fariseus ali, o Sinédrio, enfim. E dizer que aquele momento que estão reunidos sugere um momento de culto. Então Jesus esperou no domingo para fazer esse encontro, né, ter esse encontro com eles, porque eles estavam celebrando e cultuando aquele dia tão especial. Eles nem sabiam, né? Eles estavam ali com dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, né? E estavam trancafiados. Quando? Aonde uma reunião de portas fechadas, uma descrição do evento é algo normativo, prescritivo, para que se torne um dia sagrado e um memorial da nova aliança. Só se for na cabeça de Caio Modesto e de outros teólogos, porque biblicamente isso não tem fundamento nenhum. É interessante que ele vai associar a ressurreição também ao domingo. Ok, eu não nego, Jesus ressuscitou no terceiro dia, né? Interessante, ele morre na sexta, descansa no sábado, ressuscita no domingo. Ok, eu entendo que o domingo tem uma importância, claro, porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Isso eu não discordo. O que eu estou discordando é dizer que na ressurreição, no domingo, dê essa importância.
Por que não na sexta-feira, que ele morre e paga o preço do pecado? Olha só, também não seria um dia sagrado? Porque nesse dia Jesus entregou a sua vida, né? Derramou o seu sangue por nós pecadores. Olha que bonito. Então por que não é a sexta-feira? O sábado nem pensar, né? Porque ele não fez obra nenhuma, né? Então ele ficou parado na tumba, então vamos deixar o sábado de lado. Não, não, então vamos escolher o domingo, porque o domingo é vida, ressurreição. Então vamos usar o domingo. Vocês podem até tentar usar o domingo. Vocês não podem achar prova bíblica para essa mudança. E você disse muito bem, né? Que não é uma mudança. Alguns acreditam que realmente houve essa mudança, que o domingo veio para substituir o sábado. E você dá uma escorregada aqui, escapa disso para dizer, não, ó, não, a gente não está substituindo. Mas isso é um fato, que a igreja, na partir da sua ressurreição, agora tornou normativo que o dia do Senhor é o domingo. Infelizmente, isso não tem prova bíblica, isso não tem fundamentação nenhuma. Interessante, no Novo Testamento nós encontramos 8 referências ao primeiro dia da semana. 8 referências. E no Novo Testamento a gente encontra mais de 60 vezes com suas variações. Vamos colocar 59 para ser mais exato. Nas 8 vezes que aparece a palavra domingo, nenhuma delas é prescritivo como um dia santo e sagrado. Agora, quando você vai para 60 vezes, né, ou 59 que aparece no Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo que é o Senhor do sábado. Ele também fala que orem para que a fuga de vocês não seja no inverno ou num dia de sábado. Ele está falando sobre o futuro, que eles guardariam ainda o sábado, que mesmo em momento de perseguição, eles deveriam respeitar esse momento, né, da guarda do sábado. Você vai encontrar os apóstolos, que era um costume deles ir nas sinagogas, adorarem o Senhor, pregarem o evangelho. E alguns falam assim, não, porque eles eram judeus ainda, né, não entenderam muita coisa, né? Então eles se reuniam no sábado, mas interessante que nessas reuniões não eram somente em sinagogas, e muitos gentios participavam dessas reuniões. Então aqui é uma prova que o costume que Jesus demonstrou lá em Lucas capítulo 4, 16, que era costume dele ir na sinagoga aos sábados, tá? Os apóstolos também praticaram. E vocês usam textos do Novo Testamento que fala sobre o primeiro dia como algo prescritivo, mas na verdade está apenas descrevendo. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Então dizer que a ressurreição agora é o sinal da nova aliança, também temos outros problemas, né? Porque lá em Romanos diz que o batismo é um símbolo da ressurreição de Cristo. Então vocês estão trocando os símbolos aí, estão trocando todos os sinais aí. Mas vamos continuar vendo o que o Caio Modesto tem, porque ele com 30 segundos de vídeo já falou um monte de coisa, só que esse monte de coisa não é bíblico, né? É apenas da cabeça dele. Lembrando que para um dia ser santo, né, se tornar santo, precisa que Deus descanse, santifique e abençoe. Porque esse é o princípio que está lá na criação, lá em Gênesis, né? Antes de ter humanidade, antes de ter povos e nações, antes de ter os judeus, né? Jesus então, Deus, ele descansa, abençoa e santifica o sábado, não o primeiro dia. Então, para poder dar validade ao domingo, temos que ter pelo menos essas 3 características. Você não concorda? Pregar o evangelho não pode ser de forma irresponsável, como muitos fazem. Eu, como teólogo já há alguns anos, e tendo uma história com a Bíblia e com a pregação, eu preparei um pack com mais de 20 sermões sobre o Apocalipse, de maneira bíblica, histórica, com fundamento teológico, para você poder estudar, né, porque vem o texto ali para você estudar prontinho, também vem o PDF, o PowerPoint para você poder fazer a apresentação. São mais de 20 sermões prontos para você estudar. Além de você estar alimentando a igreja com material profundo e teológico, você com certeza vai crescer no conhecimento sobre o livro do Apocalipse. Para você adquirir, o link está aqui embaixo. Vai lá. Se você observar o livro de Atos e as cartas paulinas, a igreja primitiva já havia estabelecido o primeiro dia da semana como o dia do culto. Em Atos capítulo 20, versículo 7, os discípulos se reuniam no primeiro dia para partir o pão e ouvir a pregação. No 1 Coríntios capítulo 16, Não, vamos por partes aqui. Você está usando o texto de Atos, né? E você diz então que no texto de Atos é algo prescritivo, que a igreja tinha escolhido esse dia como dia da adoração.
Mas veja, se eu usar o mesmo texto, ou o mesmo princípio do texto que você está usando de Atos, se você for para Atos capítulo 2, a partir do verso 42 ali, diz que todos os dias os crentes, eles se reuniam no templo para o partir do pão, né? Então, assim, ali em Atos 2, que vem antes de Atos, Atos que você está mencionando, já diz que todos os dias eles se juntavam para orar, estar perseverantes, para partir do pão. Mas você agora está usando um texto que lhe convém, né? Que é o primeiro dia da semana, que eles estavam reunidos, e ali então, que é um texto descritivo, está descrevendo um relato, uma história, e você está usando como prescrição, né? Então, mas o que fazer então com Atos capítulo 2, né, 42 em diante ali? Porque ele fala que todos os dias eles partiam pão e perseveraram juntos em oração. Está dizendo todos os dias. Mas aí você usou um texto em que fala que no primeiro dia eles estavam reunidos. E ali é apenas uma descrição, não é uma prescrição. E se você analisar Atos capítulo 20, verso 7, diz que é uma reunião de despedida, porque Paulo viajaria no dia seguinte. E ali diz que naquela reunião haviam lâmpadas acesas, né? Então, provavelmente, pelo calendário, como os judeus calculavam o tempo de pôr do sol, aquela reunião aconteceu num sábado à noite. Né? Paulo estendeu essa reunião, esse momento de despedida, porque estava muito bom ali a conversa, aquela coisa toda. Até que tem um rapaz lá que dorme, Eutico, acho que é Eutico, que ele dorme, cai, né? E Paulo vai lá e ressuscita ele. Mas ali é uma reunião de despedida. Não é algo normativo que a igreja se organizou para cultuar no dia do Senhor domingo. De maneira alguma. Então, usar esse texto, violando totalmente o contexto, para dizer que ali é uma regra de reunião de oração estabelecida pela igreja primitiva, isso é viajar muito a maionese. É muita imaginação, porque o texto diz que era um sábado à noite, havia um lâmpada acesa, Paulo iria viajar logo cedo e ele estendeu ali. Então ali há uma descrição de uma reunião que não foi organizada e que Paulo estava fazendo ali uma conversa com os irmãos e logo ele ia partir. Então cai por terra o teu argumento. Uma reunião extraordinária não anula o costume de Paulo. Você vai encontrar que Atos capítulo 18, verso 4, que o costume que Paulo tinha de se reunir e pregar o evangelho era aos sábados. Então, a evidência que nos aponta no Novo Testamento, a quantidade de menções, de costume, de ordenança sobre o sábado é muito maior comparada ao primeiro dia da semana. As evidências matemáticas apontam para isso. E, claro, as evidências bíblicas e teológicas também. No 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo afirma que as ofertas deveriam ser separadas também no primeiro dia. Não foi o imperador que mudou. Então vamos lá agora para Coríntios, né? Você está dizendo então que é uma evidência por fato de fazer a coleta. Então isso é uma evidência que é o dia de adoração. Vamos entender um pouco isso. Então vamos lá. Quando você analisa o contexto de 1 Coríntios, entende, isso aqui é coisa básica da teologia e das exegeses, né? Você vai ver o seguinte, que não há menção de culto, de liturgia, não há nenhum tipo de ordenança no sentido litúrgico de adoração em nenhum momento, mas apenas uma questão administrativa de organização para que Paulo fosse eficiente quando ele passasse, ele pegasse a coleta e levasse para o seu destino. Então, dizer que uma mera organização financeira, logística, é um imperativo, é uma base doutrinária para estabelecer o primeiro dia da semana como dia da adoração, isso não é só a Escritura. Isso é só os pensamentos de vocês. Né? Só pode. Não foi um imperador que mudou o dia ou até mesmo uma vertente religiosa. Foi a própria igreja, sob a orientação apostólica, que entendeu que o dia de celebrar o rei, ou seja, Jesus Cristo. Olha a afirmação que ele está fazendo, uma afirmação perigosa, né? Dizer que foi... Entendeu? Pega a ideia aqui, ó. Pega a ideia. Biblicamente, o Caio Modesto e outros teólogos não têm como afirmar biblicamente essa mudança. Não tem. É impossível, não tem. Não existe um verso bíblico que diga que é para guardar o domingo e não o sábado. Você pode encontrar textos difíceis de compreensão sobre a guarda do sábado. Isso eu concordo. E é tão evidente que a discussão maior que Jesus teve quando esteve aqui na Terra foi como guardar o sábado, não anular o sábado.
Entende isso? Porque ele diz que é o Senhor do sábado. Ele veio para ampliar esse mandamento, assim como ele ampliou os outros mandamentos. Ele veio mostrar o princípio do amor ao próximo, né, do descanso, enfim, não esse jugo que as pessoas estavam impondo sobre o mandamento. Então, olha só, e aí ele fala assim, então não foi um imperador, então ele desconsidera, eles consideram um ato muito importante na história de Constantino. Né? É claro que ali não é um ponto em que o sábado ou que o domingo é estabelecido para o cristianismo, isso é verdade. Mas o fato de um imperador ele estabeleceu um dia de descanso, fazendo com que muitos cristãos que já tinham bons olhos para o dia do Senhor, domingo, fez com que os pagãos e os cristãos pudessem juntos num dia poder adorar o seu Deus. Então é uma estratégia de unificação de Constantino. Agora, a igreja realmente ela abraça o domingo como de guarda oficialmente depois anos mais tarde. Então olha só, ele está usando um argumento histórico, diz que é apostólico, mas eu não vi nenhum texto dos apóstolos, né, para poder dizer que há uma mudança. Mas eu vou ficar com Pedro. Né? Pedro fala assim, que o que importa não é obedecer aos homens, mas a Deus. O assim diz o Senhor. Então, Caio Modesto, aonde está o assim diz o Senhor que não devemos guardar o sábado e que devemos agora, por sinal da nova aliança, por sinal de um dia de adoração, é o domingo. Né? Mostra na Bíblia, não tem. Mas com certeza agora ele vai tentar desconstruir o sábado. Né? Vamos continuar aqui. Apostólica que entendeu que o dia de celebrar o Rei, ou seja, Jesus Cristo, é o dia em que ele ressuscitou. Em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, a palavra de Deus diz o seguinte, que ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou até mesmo dos sábados. Sábado. Esse argumento já não cola mais, Caio, mas deixa eu explicar mais uma vez. Primeiro que Colossenses não está discutindo mudança de sábado para domingo. Segundo, que ali está falando sobre ninguém vos julgue por estas práticas que eram sombras do corpo de Cristo. E é interessante, porque se você levar literalmente esse texto, você tem que aplicar de forma literal tudo. Então vamos lá. Porque fala assim, não, ninguém vos julgue pelo comer e beber. Então tá, Caio Modesto. Então hoje eu como de tudo, tá liberado. Aí você fala, não, tá liberado, porque Jesus abençoou os alimentos. Não, ok, vocês comem porco e tantos alimentos que a Bíblia deixa claro que não é para comer. Tá bom. Com relação à bebida. Então, não, pode beber de tudo, Caio. Na sua denominação, né? Pode, então eu posso beber à vontade, ninguém me julgue. Porque é interessante dizer que o porco, que está liberado, que não é para julgar, e a bebida forte, né? São sombras de Cristo. Percebe o argumento como não faz sentido? Então ele está colocando tudo no pacote. O texto diz assim, ninguém vos julgue pelo comer, beber. Aí ele fala das festas de lua nova, e fala os sábados. Aí ele quer fazer com que os sábados aqui seja o semanal que está no decálogo. Não, mas não é assim, porque esses pontos aqui está falando sobre cerimônias, a comida, sobre as comidas cerimoniais, sobre as bebidas, a situação que era feita, que era jogado no altar de libação, é sobre cerimônias, cara. Está falando sobre as festividades que apontava realmente para o corpo de Cristo. E esses sábados eram os feriados judaicos, que, claro, são sombras do sábado semanal descanso, né? Porque eles, os sábados aqui, que eram feriados, e por ser feriados ninguém fazia nada, era uma sombra do sábado decálogo, porque no sábado semanal é um descanso, é feriado. Então esses feriados que foram estabelecidos nas festas que apontavam para o ministério de Cristo, realmente hoje não tem sentido guardar, entende? Não tem sentido seguir esse calendário de festividades. Paulo está falando sobre isso, não sobre a guarda do mandamento, né? Porque o próprio Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa, e que de maneira alguma nós anulamos a lei pela fé. Então, olha o malabarismo que ele faz, porque ele precisa desconstruir o sábado para poder colocar um sábado espúrio, o domingo dele aí. Mas vamos lá, olha quanta coisa em pouco tempo
Ele falou quantas bobeiras em pouco tempo, né? Vamos lá, continuando aqui. Só lembrando que esse canal, você pode ser membro desse canal. Você vai receber vídeos que outras pessoas não recebem. E também estou preparando um clube ali de desconto para todos os produtos que eu lançar e materiais. Então quem for membro aqui do canal Minuto Profético vai ter essas vantagens. Então assine logo aqui, é só clicar no botãozinho aqui, seja membro e participe desta comunidade que a cada dia está crescendo. Lua nova, ou até mesmo dos sábados. O sábado era um sinal para Israel, mas agora temos a realidade, ou seja, Jesus Cristo. João. Então, ele pega e diz que é um sábado para Israel. É verdade, porque foi para Israel que veio a lei, para Israel que veio o Messias. É claro, foi para Israel, não tinha outro povo. Não tinha outro povo, era o povo da aliança. Hoje, o povo da aliança são todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como o Senhor Salvador. Então nós somos o povo da aliança. Então os mandamentos são para nós hoje. Entende? Agora ele fez uma outra afirmação aqui, né? Qual que foi a afirmação? Israel, mas agora temos a realidade, ou seja, Jesus Cristo. Então, aí ele faz uma falsa equivalência, né? Porque realmente aquelas cerimônias de Colossenses 2 que nós estávamos falando, aquilo era uma sombra que apontava para Cristo Jesus. Então hoje eu não preciso praticar as festividades, porque Cristo é a realidade. Eu não preciso fazer os sacrifícios, enfim, são sombras da realidade. Então isso está certo. Agora ele está querendo colocar o seguinte, que o sábado, o que está no decálogo, a gente não precisa guardar porque nós temos Cristo. Nosso Cristo é o nosso descanso. Outra falsa equivalência, né, que eu já falei em outros vídeos aqui. Mas vamos lá, tem mais coisa para ser ouvida. João em Apocalipse também teve as suas revelações exatamente no dia do Senhor. Guardamos o domingo não por obrigação da lei de Moisés, mas por gratidão e amor ao Senhor que nos deu o verdadeiro descanso eterno. Então vamos entender aqui. Ele está usando Apocalipse, capítulo 1, verso 10, quando João diz assim, que me achei em espírito no dia do Senhor. Então tá. Segundo a Bíblia, Caio Modesto, dia do Senhor é sábado. É assim que é dito escancaradamente várias e várias e várias vezes que o dia do Senhor é o sábado. Isso é prova, é uma coisa real, né? Não tem como negar. Agora você está dizendo que João, lá na ilha de Patmos, foi encontrado em espírito no domingo, no primeiro dia. No primeiro dia. Foi isso. Né? Então ele foi achado no primeiro dia, no domingo. Né? Interessante, né? João vai usar um título, Dia do Senhor, para o primeiro dia da semana, sabendo que não há nenhum momento em que os apóstolos dizem isso, o próprio Jesus nunca disse isso, a Torá nunca disse isso, e agora João faz uma revolução, e ele fala assim, que o dia do Senhor para João é domingo. Isso também não faz sentido nenhum. Claro, Caio, vai fazer sentido se você não for só a Escritura. Se você for só as histórias, ou só os pais da igreja, aí tudo bem, mas você pode achar alguma coisa ali. Mas se você for só a Escritura, como você diz que você não pode fazer essa afirmação. Porque a gente tem até dúvida, nós adventistas podemos pensar que o dia do Senhor ali pode se referir ao escatom, né? O dia da volta. Pode ser, ok. Mas entre dia do Senhor sendo o sábado, o dia escatológico, o dia do Senhor, o escatom, e dia do Senhor domingo, de todas, essa aqui nem entra, não tem nem como discutir teologicamente. Né? Isso não é bíblico, né? O dia do Senhor como domingo. Tá? Então, assim, suas afirmações, elas são assim, extras bíblicas. Ok? Então, vocês nos chamam de herege por usar coisas extras bíblicas, né? Vocês dizem que a gente usa. Então, vocês nos acusam daquilo que vocês são. Né? E você ainda parte agora para o lado sentimental, né? Porque ele diz assim, nós não guardamos o domingo, né? Nós guardamos o domingo não porque é uma obrigação, não é uma obrigação, mas nós fazemos por gratidão, né? Porque o domingo agora é o dia do Senhor. Interessante isso, né? Vocês fazem por gratidão. E aí vocês copiam, né, essa ideia, porque Jesus diz assim, Jesus diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. João vai dizer, aquele que diz que conhece o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então assim, você está usando um ponto bíblico, né, que nós guardamos os mandamentos, não para ser salvo, é verdade, e nós guardamos por gratidão, e agora você quer colocar o dia do Senhor. Mas eu faço um desafio aqui, eu esqueço tudo. Caio, eu esqueço tudo que eu falei, eu me converto a outra denominação, eu me converto que o dia do Senhor é o domingo. Se você disser para mim que você guarda o domingo,
Tá? Fala assim, não, eu guardo o domingo, Adriano. Então tá bom. No domingo, você é um dia de oração para você? Porque o sábado, para mim, é dia de oração. No domingo, você guarda o mandamento como você exige que nós guardamos o sábado, né? Segundo as leis lá, né? Então, você guarda o domingo para oração, você não trabalha, você realmente dedica do pôr do sol ao pôr do sol, como a Bíblia diz, ou isso teve mudança também, Caio? Então teve mudança também a contagem de tempo para Deus. Então é a meia-noite. Vocês guardam a meia-noite, o domingo, de meia-noite a meia-noite. Então, até a maneira como vocês guardam, aliás, dizem que guardam, mas não guardam nada. Nos acusam a gente de ser legalista por guardar um dia. E veja, nós podemos discutir, eu posso até pensar em mudar a minha opinião, desde que você prove para mim que realmente leva a sério o dia do Senhor e que você guarda segundo os princípios bíblicos que estão estabelecidos lá. Eu não vou te cobrar aquilo que você cobra de nós, né? Porque no sábado não pode isso, não pode aquilo, como vocês querem que a gente faça. Mas e vocês? O que vocês fazem no domingo? É dia de oração ou vocês vão só de manhã, no domingo de manhã? E aí? Porque tem muitos que fazem compra, que trabalham, que cuidam dos seus próprios interesses no dia de domingo, que você diz é o dia do Senhor. Então percebe a incoerência? A incoerência bíblica não tem. A incoerência da prática, da própria teologia que vocês estão estabelecendo. E pior, nos acusam daquilo que vocês são. Estão percebendo como é importante estudar de maneira sistemática a Bíblia? E olha só, ele citou Apocalipse, mas de maneira anacrônica, né? sem ser bíblico. E se você quer compreender o Apocalipse e as profecias dos últimos dias, eu tenho um curso Apocalipse Revelado, onde eu trato em mais de 9 módulos, mais de 25 aulas com materiais, PowerPoints, e que vão te ajudar a compreender as profecias dos últimos dias. O link para você adquirir está aqui na descrição desse vídeo. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. A proposta do vídeo aqui é atacar esses argumentos que não fazem sentido, né? O Caio Modesto, ele tem constantemente falado essas coisas, né? E como eu falei, parece que ele faz de propósito. Então aqui eu estou contra os argumentos, não faz sentido o que ele está dizendo. E o que me deixa indignado é que ele me acusa, nos acusa daquilo que ele faz. Tá? E ele mesmo não obedece o mandamento que ele está instituindo aí da cabeça dele e da história que ele tenta defender. Porque biblicamente ele não consegue sustentar isso. Se fez sentido esse vídeo para você, compartilhe, curte, coloca o seu comentário aqui, o que você acha. Faltou algum argumento, alguma coisa? Coloca aqui embaixo, compartilhe para seus amigos que têm interesse sobre esse assunto. E o material que eu vou deixar para vocês vão poder acessar a minha plataforma minutoprofético.com. Vocês entram lá na plataforma e vai ter um módulo grátis, que você entra lá e pode baixar o arquivo para você. Outra coisa, você pode adquirir também esse material que vai ter todos os PowerPoints aqui, o texto, tudo bonitinho para você, né? E você pode também entrar no meu grupo privado do WhatsApp. Também vai ter um link aqui na descrição para você poder adquirir de forma gratuita. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.